Uma jovem enfermeira arriscou a vida levando um tiro por um estranho. 24 horas depois, sua vida jamais seria a mesma. Ao acordar, congelou em choque profundo. Já passava das 8 horas daquela manhã de segunda-feira em Nova York. Becky, uma jovem enfermeira, corria pela Avenida Lexington, já atrasada para seu turno no hospital. Ela não fazia ideia de que em poucos instantes tudo mudaria. Sua vida, seu futuro, toda a sua identidade. A poucos quarteirões de distância, a magnata bilionária Maria Langford estava sentada em um modesto restaurante à beira da estrada. Não era o seu ambiente habitual, mas seus amigos adoravam o charme do lugar. O sol da manhã filtrava-se através dos postes de ferro, enquanto as 3 mulheres compartilhavam croissants e novidades sobre negócios, enquanto canecas fumegantes de café preto. Para quem estava de fora, elas pareciam um grupo de profissionais de sucesso como qualquer outro. Mas Maria não era apenas bem-sucedida. Ela era poderosa. E esse poder lhe rendeu inimigos. Ela estava a uma assinatura de fechar um acordo que abalaria o mercado global de minerais, e alguém queria que ela fosse embora antes que isso acontecesse. Ele já estava lá. O homem encapuzado, de cerca de 30 anos, discreto. Encostou-se a um poste do outro lado da rua. Ninguém percebeu enquanto ele ajustava a alça da mochila, ou como seus olhos permaneciam fixos em Maria. Ele esperou até que o garçom se afastasse, até que as risadas à mesa aumentassem, até que ela estivesse ligeiramente de costas. Ele enfiou a mão dentro do casaco e, da esquina do quarteirão, Becky viu. Ela tinha acabado de entrar na Terceira Avenida, ofegante, quase colidindo com um ciclista, quando seus olhos captaram algo estranho. Seu olhar se voltou para o homem do outro lado da rua. Sua linguagem corporal gritava uma coisa: intenção. Então ela viu o brilho da arma, ela prendeu a respiração. Não havia tempo para pensar. Ela largou a bolsa numa corrida desesperada e instintiva, e Becky disparou em direção ao café. O atirador saiu para a rua, com as 2 mãos na arma. Agora, a multidão estava concentrada demais nas rotinas matinais para reagir. Carros passavam em alta velocidade buzinando, mas Becky não parou. Maria levantou a cabeça. Viu a arma. Ela congelou, e então Becky saltou entre eles. O tiro soou como um trovão. A mesa de Maria virou. Pratos se estilhaçaram. Uma de suas amigas gritou quando a bala atingiu o ombro de Becky. O impacto a jogou para trás, e seu corpo colidiu com força contra a borda da mesa antes de atingir o pavimento. Ela não gritou. Não teve tempo de processar a dor. Sua visão ficou turva instantaneamente, o sangue escorrendo do ferimento enquanto suspiros ecoavam entre os presentes. O atirador se virou para fugir, mas era Nova York. Um entregador de bicicleta e 2 operários da construção civil que estavam por perto viram tudo. Um deles o derrubou no chão. A outra chutou a arma para longe enquanto as pessoas gritavam e se protegiam. Maria correu para o lado de Becky. Ela não sabia quem era a mulher, apenas que ela tinha acabado de salvar sua vida. "Fique comigo", disse Maria, pressionando o lenço contra o ferimento. "Não ouse fechar os olhos." Os lábios de Becky se entreabriram, mal conseguindo sussurrar. "Você está bem?" "Não fale", Maria retrucou, com a voz trêmula. "A ajuda está chegando. Aguente firme." Os olhos de Becky tremeram e seu corpo tremeu enquanto o sangue encharcava as mãos de Maria. Uma ambulância chegou em 5 minutos, embora parecessem horas. Paramédicos invadiram o local, colocando Becky cuidadosamente em uma maca. Um deles perguntou: "Qual é o nome dela?" Maria hesitou. Eu não sei." Mas quando as portas da ambulância se fecharam, Maria entrou após a explicação, ignorando a própria equipe de segurança abalada e os amigos frenéticos. As portas se fecharam com estrondo. A sirene soou. Dentro da ambulância, Becky perdia e recuperava a consciência. Ela via luzes brilhantes. Ouvia a voz de Maria chamando seu nome, repetidamente, mesmo sem saber. "Fique acordada. Continue respirando. Você vai ficar bem."
Ela não tinha certeza se acreditava nisso. A viagem até St. Luke foi rápida. Seu pulso estava fraco. A bala se alojou profundamente perto da clavícula. O paramédico manteve a pressão sobre o ferimento, gritando sinais vitais de um lado para o outro. Maria agarrou-se à mão de Beck, como se fosse uma tábua de salvação, como se segurar pudesse de alguma forma desfazer a violência. Quando chegaram à entrada de emergência, uma equipe médica correu, levando-a direto para a sala de trauma. Maria estava parada no corredor, e com as mãos cobertas de sangue e a blusa cara encharcada e destruída. Mas ela não se importou. Tudo o que ela conseguia ver era o momento em que aquela estranha, aquela enfermeira, se colocou diante da própria morte. De volta à sala de trauma, os médicos trabalhavam freneticamente. A frequência cardíaca de Beck estava instável, sua respiração superficial. A perda de sangue foi significativa. Eles se moveram rápido, a pressão arterial caiu. Precisamos de um negativo agora. Ela está entrando em choque. Preparem-se para a cirurgia. Eles a entubaram e inseriram cateteres. Cubra o ferimento. Maria observava através do vidro, paralisada. Ela deveria ser a única a ser baleada, a que morreria. Em vez disso, um estranho tomou seu lugar. Horas se passaram. Beck foi levada para uma cirurgia de emergência e Maria não saiu do corredor. Os seguranças tentaram afastá-la cá, mas ela se recusou. Ficou sentada em silêncio, andando de um lado para o outro ocasionalmente, recusando comida, água ou até mesmo uma muda de roupa. Tudo o que ela conseguia ouvir, repetidamente, era o tiro e o último olhar que Beck lhe lançou antes de desmaiar. Quando o cirurgião finalmente saiu, com uma expressão indecifrável, Maria se levantou. Ela conseguiu, disse ele, por pouco. A bala errou uma artéria importante por poucos centímetros. Ela tem sorte. Maria sentiu os joelhos fraquejarem. Ela precisará de dias de recuperação, talvez mais. Mas ela está viva. Viva! Aquela palavra tinha peso agora, mais do que Maria jamais imaginou. Ela entrou na sala de recuperação. Horas depois, sozinha, Beck estava conectada a monitores, respirando com dificuldade, com a pele pálida e enfaixada. Tubos entravam e saíam dela, mas ela estava viva. Maria ficou ao lado dela por um longo tempo, em silêncio. Então, baixinho, sussurrou. Você não me conhece, mas salvou minha vida, e eu prometo que não vou esquecer isso. O que Beck não sabia, nem naquela época, nem ainda, era que aquele momento mudaria tudo. A sala estava escura e silenciosa, exceto pelo bip rítmico das máquinas e pelo zumbido baixo do ar filtrado. A luz do sol entrava pelas persianas em faixas estreitas, lançando um brilho dourado sobre as paredes brancas e imaculadas da UTI. Beck permanecia imóvel, envolta em cobertores quentes, com o ombro esquerdo firmemente enfaixado e conectado. A 4 fios. Tubos a ajudavam a respirar e sensores monitoravam seus batimentos cardíacos em pulsos constantes. Ela parecia em paz, mas quebrada, como alguém puxado para fora da beira de algo profundo e escuro. Então seus dedos se contraíram. Maria foi a primeira a perceber. Ela estava sentada naquela mesma cadeira rígida de hospital, havia 9 horas, e com os saltos de grife chutados ao lado, a blusa de alfaiataria amassada e o cabelo uma bagunça de ondas suaves, há muito tempo livre dos grampos. O telefone dela tocou centenas de vezes. Veículos de notícias, advogados corporativos, analistas de segurança. Mas ela não atendeu nenhuma. Ela só tinha uma prioridade agora. A mulher na cama do hospital que levara um tiro por ela sem nunca saber seu nome. Quando Beck se mexeu novamente, Maria se inclinou para a frente, estendendo a mão lentamente. A voz dela era quase um sussurro. Beck, está tudo bem. Você está segura agora. Um gemido baixo escapou da garganta de Beck. Seus olhos tremeram. Levou vários segundos até que se abrissem, completamente secos, sem foco. Piscando para o teto, ela semicerrou os olhos diante da claridade, o cheiro de antisséptico invadindo seus pulmões. Então, a dor a atingiu. Não apenas uma dor aguda,
mas uma dor ardente e implacável. Seu lado esquerdo gritava a cada respiração. Ela virou a cabeça ligeiramente. O movimento enviou arrepios brancos e quentes por seu braço. Ela soltou um grito fraco, e imediatamente Maria estava ao seu lado. Está tudo bem. Não se mexa, disse ela, afastando delicadamente uma mecha de cabelo da testa de Beck. Você está na UTI. Já faz quase 24 horas que você saiu. Beck piscou novamente, tentando se concentrar na mulher à sua frente. Quem? Meu nome? É Maria Langford. Beck franziu a testa. Aquele nome significava alguma coisa, mas sua mente estava confusa. Maria viu a confusão. Ajoelhou-se mais perto. Você me salvou, disse ela suavemente. E então tudo começou a voltar, como cacos de vidro se realinhando. A correria da manhã. O homem com a arma, o café correndo em sua direção. O som, o frio. Seu corpo inteiro enrijeceu. Eu. Levei um tiro, ela sussurrou. Maria assentiu. Você levou um tiro por mim? Beck engoliu em seco, com a garganta seca e dolorida. Por que alguém faria isso? É complicado, disse Maria. Mas você estava no lugar certo na hora certa para mim, e você não hesitou. Eu não pensei, Beck murmurou. Eu vi a arma. A voz de Maria ficou mais firme. E você escolheu agir. É isso que faz de você um herói. Beck desviou o olhar, como se não tivesse certeza se merecia aquela palavra. Qualquer um teria feito isso. Não, disse Maria, balançando a cabeça. A maioria das pessoas teria corrido. Houve um longo silêncio entre eles. O tipo de silêncio que preenche uma sala com mais força do que palavras. A respiração de Beck desacelerou. Sua mente, ainda turva, começou a se acalmar. E então ela se deu conta. O nome, Langford, ela disse, quase inaudível. Como em Langford Global. Maria deu um sorriso fraco. Beck a encarou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ela se esforçou para se sentar, mas estremeceu. Você é a mulher que tentaram matar. Maria assentiu novamente. E você é a razão pela qual eles fracassaram. Beck piscou para conter as lágrimas. O peso de tudo aquilo era demais. A imprensa, a polícia, o sangue. E agora, isso. Maria se levantou lentamente e foi até a janela. Ela olhou para fora por um longo momento antes de falar novamente. Sabe, ela começou quando eu tinha 10 anos. Quase fui atropelada por um carro em frente à minha escola. Uma mulher cujo nome nunca descobri me puxou para fora do caminho bem a tempo. Ela foi atingida. Ela sobreviveu, mas desapareceu antes. Que eu pudesse agradecer. Lá. Minha mãe sempre dizia, um dia você vai pagar isso. Eu não entendia na época. Ela se virou para Beck com os olhos vidrados, mas agora eu sei. Beck não disse nada. Seus lábios tremiam, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Maria atravessou a sala e tirou algo do bolso do casaco. Um pequeno envelope preto lacrado com um fecho prateado. Ela o colocou delicadamente na mesa lateral, ao lado do copo d'água de Beck. Lá dentro tem algo que pode ajudar, ela disse suavemente. Não é caridade, não é pena, é gratidão. Beck olhou para o envelope, mas não o pegou. Não quero te sobrecarregar, continuou Maria. Mas você precisa saber. Pessoas do país inteiro estão falando de você. Você está no noticiário. Você é um símbolo de coragem, de humanidade. Beck soltou um suspiro trêmulo. Eu não sou. Não estou acostumada com atenção. Eu sei, respondeu Maria. Mas é isso que torna seu ato ainda mais poderoso. Você não fez isso para as câmeras. Você não fez isso por dinheiro. Você nem sabia quem eu era. É por isso que estou aqui. Porque alguém como você merece ser visto e nunca mais passar por dificuldades. Beck abriu a boca, mas fechou. Novamente. A emoção cresceu dentro do seu peito emaranhada e crua. Medo, gratidão, descrença, dor. Era muita coisa ao mesmo tempo.
Maria deu um passo para trás e lhe deu espaço. Volto mais tarde, disse ela. Você precisa descansar. Mas antes de ir, tem mais uma coisa. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pedaço de papel dobrado. É uma carta de alguém que você não conhece. Um dos meus investidores. Ele viu as imagens das câmeras de segurança. Disse que você o lembrou da falecida esposa dele. Uma enfermeira. Ele me pediu para agradecer por lembrar-lo do que é coragem. Beck a encarou, completamente imóvel. Sua garganta se apertou. Maria foi em direção à porta, mas parou no batente. Você mudou minha vida em 1 segundo, disse ela suavemente. Agora deixe-me trocar a sua. E com isso, ela saiu. Beck ficou ali por um tempo, imóvel. Então, lentamente, seus olhos se voltaram para o envelope preto. Ela não o abriu. Ainda não. Mas pela primeira vez em anos, ela não se sentia como uma figurante na história de outra pessoa. Sentia-se vista, e o próximo capítulo de sua vida estava apenas começando. 3 dias haviam se passado desde o tiroteio, e Beck ainda estava se adaptando ao novo ritmo surreal de sua vida. Seu ombro doía a cada respiração. As enfermeiras eram gentis, respeitosas, mas agora estranhamente fascinadas. Repórteres esperavam do lado de fora do hospital como falcões circulando. Embora não tivesse dito uma palavra publicamente, seu nome agora era manchete. Seu ato de coragem dissecado em talk shows, tuitado por celebridades e até elogiado por um senador ao vivo na TV. Mas dentro de seu quarto, o silêncio reinava. Ela não havia aberto o envelope que Maria deixara para trás. Estava intocado em sua mesa de cabeceira, preto e misterioso, com um fecho prateado que brilhava sempre que a luz do sol entrava. Ela não estava pronta, não para o que viria. A seguir. Naquela manhã, sua porta se abriu silenciosamente. Ela ergueu os olhos, esperando outra enfermeira. Em vez disso, Maria Langford entrou, elegante como sempre, mas hoje vestida com um cachemire cinza suave e uma elegância discreta. Atrás dela estavam 2 homens, um de terno azul marinho sob medida, segurando uma pasta de couro, e o outro, com uma maleta e um discreto fone de ouvido. Os olhos de Beck se arregalaram. Maria, você voltou. Eu disse que voltaria. Maria sorriu. Acenou para os homens. Espero que esteja tudo bem. Trouxe algumas pessoas. Pensei em começar hoje. Começar o quê? Perguntou Beck cautelosamente, com o coração acelerado. Maria atravessou o quarto e sentou-se ao lado dela. O banqueiro deu um passo à frente e colocou a maleta silenciosamente na bandeja da cama. E sei que é muita coisa, Beck, mas quero que você ouça primeiro e fale depois. Beck piscou, já sobrecarregada. Maria abriu a maleta. Dentro havia um único documento. A escritura de um apartamento de cobertura na Avenida Park, 432. E abaixo disso, uma confirmação impressa da transferência bancária com o nome completo de Beck. O número na parte inferior indicava os tais 20 milhões. Beck congelou. Ela olhou para ele, depois para Maria. O que é isso? Disse Maria, calma, mas firme. O dinheiro já foi transferido. É seguro, legal. Sem compromisso. Beck balançou a cabeça lentamente, prendendo a respiração. Não consigo. Isso não é... Eu não mereço isso. Você pisou em uma bala, respondeu Maria. Você não sabia quem eu era. Você não tinha motivo para agir, mas agiu. Você mudou tudo. Isso não é caridade, Beck. É um agradecimento. É liberdade. Você merece uma vida sem preocupações. Lágrimas brotaram nos olhos de Beck, mas ela as conteve. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não, disse Maria. Mas eu quero, acrescentou o banqueiro privado em voz baixa. A escritura foi assinada. Cobertura de 2 quartos totalmente mobiliada com vista para o Central Park, pronta para morar, com equipe incluída. Cuidamos da transferência legal. Beck permaneceu imóvel, tremendo. Eu nem sei o que dizer, sussurrou ela. Então, não diga nada ainda, respondeu Maria.
Deixe isso se acalmar. Beck olhou para sua camisola de hospital, para o braço enfaixado, para o vapor pingando lentamente em sua veia. Seu mundo sempre fora construído em torno de fazer mais com menos racionamento de comida, trabalhar em turnos dobrados, ver a mãe vender joias só para pagar o aluguel. E agora isso. Os 20 milhões de dólares, uma cobertura de luxo, sua vida reescrita. Em um instante, eu só estava fazendo o meu trabalho, disse ela, com a voz quase sussurrando. Não, Beck, respondeu Maria gentilmente. Você não estava de plantão. Você não estava de uniforme hospitalar. Você não foi treinado para pular na frente de uma arma. Você fez o que os heróis fazem. Você agiu. E este mundo precisa honrar isso. Alguém bateu à porta. Uma enfermeira espiou. Há uma visita, ela disse. Ela diz que é da família. Antes que Beck pudesse perguntar, sua mãe irrompeu na sala. Beck. Ela chorou, correndo para o lado da filha. Ah, meu bebê, meu Deus. Peguei o primeiro voo que consegui. Maria me mandou um jato. Dá para acreditar? O coração de Beck se partiu. Mãe, disse ela, e as duas mulheres se abraçaram com cuidado. A mãe dela tremia. Você está vivo. Você está aqui, eles disseram. Você. Eu não sabia se algum dia... Estou bem. Beck sussurrou. Estou aqui. Maria ficou em silêncio, deixando o momento passar. A mãe de Beck se virou e arregalou os olhos. Você é Maria Langford. Estou. Você salvou minha filha. Não, Maria disse suavemente. Ela me salvou. O banqueiro se desculpou discretamente, deixando a maleta sobre a mesa. Maria deu um passo para o lado, deixando Beck e sua mãe sentadas, juntas, em silêncio e admiração. O momento era cru, confuso, sem filtros, assim como a vida. A mãe de Beck olhou para os documentos. O que é tudo isso? Maria falou cuidadosamente. Um agradecimento, um lar, um futuro. A mulher mais... Velha levou a mão ao peito. Ana, 20 milhões de dólares. Ela mereceu. Beck cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas finalmente escorrendo. Ainda sinto que isso é um sonho, disse ela. Como se eu fosse acordar de volta no meu apartamento com o telhado vazando e 6 chamadas perdidas da empresa de empréstimos estudantis. Maria sentou-se ao lado dela novamente. Você não vai. Mais tarde, naquela semana, Beck recebeu alta. O saguão do hospital estava um caos. Flashes dispararam. Vans de notícias se alinhavam na calçada. Estranhos seguravam cartazes com os dizeres obrigada, Beck e enfermeira herói. Ela congelou, emocionada. Mas Maria já estava ao seu lado, protegendo. A segurança abriu caminho até a limusine que a aguardava. Elegante, preta e zumbindo com uma potência silenciosa. Beck entrou, com a mãe segurando sua mão. Maria entrou por último. Quando a porta se fechou atrás deles, a cidade lá fora pareceu se confundir. Dentro do carro, tudo estava calmo, aquecido e seguro. Eles não conversaram muito. Ninguém precisava preencher o silêncio. Maria enfiou a mão num compartimento lateral e tirou uma bolsa de veludo. Ela entregou a Beck sem dizer uma palavra. Dentro havia uma chave. Achei que deveria ser um começo, disse Maria. Beck segurou, o na palma da mão, atordoada. É verdade. A limusine partiu do hospital, rodando lentamente pelas ruas de Manhattan. As pessoas aplaudiram enquanto ele passava. Maria olhou pela janela e depois se virou para Beck. Você não é a mesma mulher que correu por aquela calçada, disse ela. Aquela mulher já era corajosa. Mas esta mulher é imparável. Beck a encarou, ainda incrédula. Obrigada, disse ela por fim. Não só pelo dinheiro ou pela casa, mas por me receber. Maria assentiu uma vez com a voz firme. O mundo te vê agora, mas eu te vi primeiro. E pela primeira vez na vida, Beck acreditou. A enfermeira que antes lutava para pagar o aluguel, que vivia de jantares em máquinas de venda automática e turnos noturnos. Que colocava os outros antes de si mesma todos os dias. Aquela enfermeira havia se tornado outra coisa,
Não por causa das manchetes ou das câmeras, mas porque um ato de coragem abriu uma porta. E isso foi só o começo. O salão pulsava em aplausos. Beck permaneceu imóvel no centro do palco da Cúpula Global de Saúde, a luz inundando, a como o nascer do sol. Sua respiração era lenta, mas constante. Suas mãos não tremiam mais ao segurar o microfone. O mundo não a assustava mais. Centenas dos melhores médicos, humanitários e pioneiros da saúde do mundo se reuniram no Shining Glass Hotel em Genebra, mas não estavam lá para celebrar pesquisa ou inovação. Vieram por ela. A enfermeira que levou um tiro por um estranho e a mulher que transformou aquele momento em uma missão. Atrás de Beck, a tela grande desvaneceu-se na logomarca da conferência Restaurando a Humanidade e a Saúde. E abaixo dela, em letras douradas e em negrito, a palestra principal, Becky Hart. Ela olhou para as fileiras de rostos, equipes de imprensa, filantropos, políticos e mais de 150 enfermeiros vieram de todo o mundo, todos esperando que ela falasse. Ela avistou Maria Langford sentada na terceira fileira, calma e serena, usando um vestido preto simples, as mãos cuidadosamente cruzadas sobre o colo. Ela não tirava os olhos de Beck desde que subira ao palco. Beck ajustou o microfone e começou. Nunca imaginei que estaria aqui. Não na sua frente. Em lugar nenhum, na verdade. Uma leve onda de riso percorreu a sala. Passei a maior parte da minha carreira invisível, disse ela. Apenas uma enfermeira num mar de milhares. Exausta, mal paga, sobrecarregada. Eu costumava sonhar com o silêncio. Não câmeras. Ela fez uma pausa e sorriu levemente. Mas às vezes a vida não espera por permissão. Ela te força a ir em direção à luz não para te recompensar, mas para te testar. E às vezes te dá uma segunda chance. Ela inspirou novamente. Agora, com firmeza. Não corri em direção ao perigo naquela manhã porque queria reconhecimento. Eu não sabia quem era a mulher. Não vi manchetes. Não pensei em prêmios ou dinheiro. Vi alguém em perigo e me movi. Silêncio. Silêncio pesado e reverente. E por razões que ainda não compreendo completamente, eu sobrevivi. A tela atrás dela se moveu. Uma nova imagem surgiu, de algumas semanas antes. Mostrava Beck, em frente a um abrigo novinho em folha no Queens, cortando uma fita ao lado de um pequeno grupo de profissionais de saúde deslocados. A placa acima dizia: Abrigo difícil para curandeiros em crise. Beck se virou para a tela e depois voltou para a plateia. Quando Maria Langford me presenteou com os 20 milhões AIs, pensei que fosse um erro. Um teste. Eu disse a mim mesmo que não merecia aquilo. Disse a ela que estava apenas fazendo o que qualquer um faria. Ela olhou para Maria, mas viu o que eu não vi. Que o mundo não muda de cima para baixo. Ele muda a partir da linha de frente. A tela mudou novamente. Surgiram fotos das muitas maneiras como Beck usou sua fortuna. Imagens que viralizaram, mas que significavam algo mais profundo para ela. Uma foto de uma enfermeira do St. O choro de Luke ao receber uma carta de perdão de dívida. Uma ala de hospital sendo reformada com novos leitos de UTI, denominada Unidade de Trauma Heart Winners. Um clipe de Beck segurando uma prancheta em uma clínica móvel para enfermeiros em processo de burnout, com nutricionistas, conselheiros de saúde mental e apoio para licença remunerada. A narração em off foi retomada. A primeira vez que segurei aquele cheque, pensei em compras. Depois, pensei em contas. E então pensei em todas as pessoas que eu conhecia que não teriam o mesmo milagre. Beck se afastou do pódio, caminhando lentamente pelo palco, deixando as imagens passarem atrás dela. Paguei quase os 2 milhões em dívidas médicas em Santa enfermeiras, faxineiras, recepcionistas de look, qualquer um que já tenha pegado o turno da noite e voltado para casa com um aviso final. A tela mudou novamente. Agora, um pequeno vídeo de uma enfermeira segurando uma carta de empréstimo estudantil quitada, soluçando nas mãos. E financiei uma ala no mesmo hospital que certa vez esqueceu meu aniversário. 3 anos seguidos, disse Beck, sorrindo. Não porque eu quisesse ser lembrada,
mas porque não queria que outro paciente morresse. Num corredor, à espera de espaço, uma nova foto mostrava um dormitório bem iluminado para enfermeiros viajantes que perderam suas casas em incêndios e despejos. Roupa de cama limpa, refeições, transporte gratuito de ida e volta para as clínicas. Construímos 3 abrigos este ano, disse ela. 3 santuários para pessoas que nunca pedem ajuda, mas precisam desesperadamente. E no ano que vem, construiremos mais 7. A sala explodiu em aplausos novamente, mas Beck não parou por muito tempo. Este é só o começo. Porque ainda não terminamos. A Beck Heart Initiative, que começa hoje, é mais do que uma instituição de caridade. É uma promessa. Ela se virou novamente para a tela. Ela desapareceu no logotipo da fundação. Uma simples pena branca sobre uma touca de enfermeira. Uma promessa de que treinaremos, protegeremos e elevaremos todos os profissionais da linha de frente que dão tanto e recebem tão pouco. Dos centros urbanos de Nova York aos hospitais rurais da África. Estaremos lá. Os aplausos aumentaram. Novamente, mas Maria permaneceu imóvel, observando, lembrando. Beck retornou ao centro. Eu vim do nada. Minha mãe limpava casas. Trabalhei em turnos noturnos cuidando dela até ela falecer. Chorei em armários de zeladoria. Passei dias sem comer direito. E tive momentos em que pensei que o mundo jamais notaria alguém como eu. Sua voz falhou um pouco. Ela não escondeu. Mas certa manhã, o mundo escondeu. Ela olhou diretamente para a câmera. E agora quero passar o resto da minha vida garantindo que pessoas como você sejam notadas. Uma ovação de pé irrompeu, estrondosa, longa e unificada. Beck se afastou do microfone e respirou fundo, como se estivesse tocando sua alma. Este era o momento dela, mas não era o fim. Era o ciclo completo. Nos bastidores, ela não esperou pela imprensa. Saiu pela saída lateral para um corredor silencioso, onde seu segurança e assistente pessoal a aguardavam. Mas ela os dispensou com um gesto. Ela não queria ninguém naquele momento, exceto o ar. 30 minutos. Depois, Beck estava na sacada privativa de sua cobertura. A cidade de Genebra estendia-se sob ela, cintilando a luz crepuscular do entardecer. Os Alpes brilhavam ao longe, cobertos de neve, observando silenciosamente o mundo mudar lá embaixo. Ela se apoiou no corrimão, respirando a quietude. Atrás dela, ouviu a porta de vidro deslizante se abrir. Maria saiu, segurando 2 canecas quentes de chá de camomila. Achei que você talvez precisasse de algo de verdade, disse ela suavemente. Beck aceitou, seus dedos se tocando. Obrigada por tudo. Maria não disse muita coisa. Ela simplesmente olhou para o horizonte. Depois de uma longa pausa, Beck perguntou. Você já pensou naquele dia? No café? No tiro? Disse Maria. Todas as manhãs eu ainda ouço isso. Eu também. Ficaram em silêncio. Maria se virou para ela. Você fez mais com sua segunda chance do que a maioria das pessoas faz com a primeira. Beck sorriu. Eu tive uma boa professora. Maria ergueu uma sobrancelha. Você me ensinou, Beck. Eu tinha poder. Mas você me mostrou um propósito. As luzes lá embaixo brilhavam como estrelas. Beck olhou para o seu chá. Você acha que eles vão se lembrar de mim daqui a 10 anos? Maria não hesitou. Eles estarão trabalhando em seus hospitais, morando em seus abrigos, citando seu discurso. Beck riu, as lágrimas brotando novamente. Então ela sussurrou, mais para si mesma do que para Maria. Um ato de bravura, uma bala, uma escolha, transformaram uma enfermeira em uma lenda. Às vezes, as vidas que salvamos acabam salvando as nossas. Ela olhou para o horizonte, uma última vez, não como enfermeira, nem como vítima, mas como alguém que assumiu sua dor e a transformou em algo que nunca pararia de doar. E com isso, Beck Hart fechou os olhos, envolta em vento e vitória silenciosa. Se esta história te emocionou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias impactantes como esta. Adoraríamos saber sua opinião. O que você achou da jornada de Beck, da decisão de Maria de mudar, de vida e de como tudo se completou no final?
Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Classifique a história em uma escala de 1 a 10 e diga de onde você está assistindo. Sua voz nos ajuda a trazer mais histórias relevantes para o mundo. Obrigado por assistir.